vocês, do livro 2 de vocês, tá certo? E vamos falar hoje sobre pré-modernismo. Professor, o que foi o pré-modernismo? A gente vai ver detalhe por detalhe. Vamos passar pelo seu contexto histórico, autores, características e obras. Vamos entender a importância que foi, né, esse momento literário para a nossa literatura brasileira. Ok? Beleza? Então vamos abordar o pré-modernismo nesta aula. Ok? Só vou mudar aqui, eu vou ficar aqui ao lado, para que vocês, né, possam me enxergar melhor, tá certo? Só mudando para cá, ficar aqui em cima, para a gente iniciar a nossa aula. Beleza? Bem, gente, então vamos aí passar pelo contexto histórico, né? Primeiro vamos saber o que foi o pré-modernismo. Abra o seu livro aí e me acompanhe. Se vocês quiserem saber mais curiosidades, venham nesses recursos digitais aqui, ó, um QR Code, né? O nosso Saiba Mais, curiosidade, literatura e contexto, tudo isso vocês vão ver coisas a mais. O que chama atenção, iniciando a nossa aula, o que chama atenção é o nome pré-modernismo. Professor, por que pré e não logo modernismo? Gente, o pré-modernismo, porque foi uma preparação para o que viria depois, tá certo? Nós ainda não nos sentimos modernos. Por quê? Porque existiam vários contextos em nossa história, enfim, num contexto histórico bem conturbado, que não vão fazer com que nós tivéssemos a ideia de modernismo. O modernismo mesmo vai estourar aí em volta de 1922, pós Semana de Arte Moderna, tá certo? Esse pré-modernismo foi um rompimento, tá certo? Foi um rompimento com as escolas, com as ideias anteriores. Foi a quebra, tá certo? O rompimento com as escolas anteriores. Por quê? Porque as escolas anteriores valorizavam muito uma coisa que, quando você ia para a realidade, não acontecia. Você vê no romantismo, você vê muitas vezes também no simbolismo, no parnasianismo. E detalhe, as escolas anteriores, por mais que fossem brasileiras, ainda não tinham o DNA. É isso que eu posso dizer, o DNA brasileiro. Por quê, professor? Porque vai tentar imitar, você pegar o parnasianismo, vai imitar o soneto, né? A cultura greco-latina, palavras difíceis, palavras eruditas. Na pintura também a gente vê muito isso. Então, aqui o pré-modernismo, né, o modernismo como um todo, vem para romper com essas ideias, tá certo? E trazer uma literatura genuinamente brasileira, só que não foi fácil. Por quê? Porque estávamos passando por uma série de contradições, de contratempos, que fizeram com que nós fôssemos modernos mesmo, assim, né? A partir de 1922. Então, por que pré-modernismo? Vamos entender aqui, ó, o pré-modernismo compreende um conjunto de obras de diversas características que não podem mais ser inseridas nas estéticas do século XIX, como o realismo, o parnasianismo e o simbolismo, mas que também não podem ser classificadas como modernistas, por ainda possuírem resquícios das estéticas citadas. Olha só, por isso o pré-modernismo. Por quê? Porque ainda, pessoal, a gente inclusive não pode nem ser chamado de escola literária. Nem pré-modernismo, nem modernismo, não pode. Por quê? Porque aqui, essa escola aí é a junção, gente, é a junção de várias escolas anteriores, tá certo? Não tem uma característica própria. A gente, ora vai ver aqui uma linguagem culta, ora vai ver uma linguagem chula, uma linguagem coloquial, ora vai falar de um pouquinho de ciência, como a gente vê num poema do Augusto dos Anjos, né, que inclusive introduz aí o nosso pré-modernismo, aí na primeira página do capítulo de vocês, tá certo? Então, ora vai falar realidade, ora vai
a questão do amor, né, do intimismo. Então, a gente vivia uma série de coisas ainda, tá certo? De resquícios. Ah, mas isso não podemos também, né, dizer que foi também uma escola totalmente perdida. Não, ela é a junção, tá certo? Ela é um pouquinho de cada coisa, tá certo? Por isso que a gente ainda vai chamar de pré-modernismo, ok? Beleza? Aí observa-se criações híbridas representativas de uma fase de transição da literatura brasileira que irá desaguar no modernismo. Pronto. A partir do modernismo, aí sim nós podemos dizer que nós vamos ter uma literatura genuinamente brasileira. A partir do modernismo, que a gente vai ver lá as revistas, os manifestos, tudo contra, né? Devorar o passado, romper com o passado, com ideias totalmente estrangeiras. O modernismo não, o modernismo foi uma fase bem radical, que a gente vai ver aqui o modernismo da primeira fase. Beleza? E, professor, o modernismo, o seu contexto histórico. Resumindo aqui, gente, o contexto histórico do nosso pré-modernismo foi um contexto também bem conturbado. Olha só, resumindo aqui o contexto histórico para vocês. Nós estávamos passando por uma guerra mundial, a escravidão, a revolta da chibata, a revolta da vacina, o que mais? A República do Café com Leite, o governo lá do Floriano, o Marechal Deodoro da Fonseca, também o nosso presidente civil, né, o Prudente de Moraes, tá certo? O que mais que eu posso citar? A seca do 15, inclusive tem uma obra magnífica da Raquel de Queiroz que vai falar da seca, né, de 1915, que foi a maior seca do Nordeste, ok? O que mais que eu posso citar? A viagem dos nossos brasileiros lá para a Europa para estudar, né, para, enfim, estavam acontecendo lá as vanguardas europeias, que inclusive influenciam os nossos autores aqui, as críticas que a Tarsila, a Anita Malfatti, né, recebeu de suas obras, sua pintura totalmente radical, né, e chamaram isso de nem era literatura, na verdade, né, o Monteiro Lobato vai criticar demais. Enfim, olha só em que contexto acontece tudo isso, tá certo? Então, aqui, nós não podemos, gente, dizer que estávamos totalmente modernos, tá certo? A industrialização em massa, a classe operária, tudo nesse contexto, tá certo? Então, vamos aqui observar que muitas coisas ruins, né, estavam acontecendo, ok? A Guerra de Canudos também, que eu não posso deixar de citar, o Levante de Juazeiro aqui também, né, com o Padre Cícero, né, as revoltas, né, enfim, uma série de contratempos. Então, todo esse contexto aí vai influenciar os nossos autores, tanto é que autores vão falar muito do regionalismo, a região Nordeste, por exemplo, né, que é a mais sofrida, né, em todos os tempos. Então, os autores vão se preocupar muito com o lado social da coisa, tá certo? Vai falar aqui da miséria, da desigualdade, da corrupção, o que mais que ele vai falar? Vai falar da fome, vai falar do desemprego, vai falar da exploração de tudo, tá certo? É uma denúncia social. Os autores se preocupam demais em mostrar a realidade do Brasil, tá certo? Em forma de quê? De obra, a gente vê isso muito, né? E na obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, que inclusive foi a obra que introduziu, né, o nosso pré-modernismo, Os Sertões, em 1902, e a obra também Canaã, do Graça Aranha, né? Essas duas obras introduziram aí o nosso contexto histórico, né? Introduziram aí o nosso pré-modernismo no Brasil, tá certo? Mas autores que se destacam, temos aí, além do Euclides e do Graça Aranha, temos o Augusto dos Anjos, temos o Monteiro Lobato, temos o Lima Barreto, tá certo? Esses 5 são os nomes do nosso pré-modernismo, cada um com características diferentes. Por exemplo, se você pegar o Lima Barreto vai falar muito do regionalismo, vai falar muito do pobre, tá certo? Da classe operária, do mais sofrido.
ok? O Augusto dos Anjos já vai misturar um pouquinho de ciência, né, com geografia e assim por diante. O nosso Euclides da Cunha, as guerras, né, as manifestações, tá certo? Monteiro Lobato se preocupando mais com a linguagem, tá certo? Assim como o próprio o Lima também, né? Então, todo esse contexto, gente, vai influenciar aí a nossa literatura, tá certo? Então, o contexto histórico é isso aí, ó. Primeira Guerra Mundial, a Guerra de Canudos na Bahia, a Revolta da Chibata, a Revolta da Vacina, a República do Café com Leite, a escravidão, né? A miséria, a fome, a seca, tudo isso está no nosso contexto histórico. E as características, está aí, ó, a mescla de estilo. O que foi essa mescla de estilo? A mescla de estilo nada mais foi do que a mistura de vários estilos, estilos românticos, estilos realistas, estilos simbolistas, parnasianos. Então, o pré-modernismo vai ser a junção de todas essas outras escolas literárias, por isso pré-modernismo ainda, tá certo? Mas mesmo assim ela rompia, porque queria uma característica nossa, né? Tanto é a valorização do nosso folclore, por exemplo. Então, essa mescla de estilo é a junção mesmo de várias outras tendências, de várias outras escolas, tá certo? Então, tem muito, você, quando pega uma obra pré-modernista, você vê muito a mistura, né? A linguagem culta com a linguagem coloquial, aí um fala de amor, outro fala do país, outro fala de ciência, outro fala de miséria, enfim, é uma mistura, tá certo? Uma mistura, diferentemente das outras escolas literárias que tinham um foco, né? Tá certo? Outro, a denúncia social, como eu falei, os autores aqui se preocupam muito com a situação por qual estávamos passando, principalmente a classe operária, né? A classe pobre, tá certo? Pela miséria, muita doença, desigualdade até hoje, tá certo? Então, o pré-modernismo vai ser uma denúncia social também, além de um rompimento com o passado. Outro, regionalismo, principalmente o Nordeste, que vai ser pauta aqui, tá certo? Na nossa aula aqui, o regionalismo, a região, principalmente a nossa, gente, tá certo? A região do Nordeste aqui, que é a mais sofrida, seca, desigualdade, preconceito, discriminação, tá certo? Até mesmo de outras regiões, e assim vai. Então, eles vão se preocupar muito também em mostrar o regionalismo, né? A gente vê lá na Bahia, a Guerra de Canudos, a gente vê aqui no Ceará o levante de Juazeiro aí, com o Padim Cícero, né? Enfim, outras revoltas por aí afora. Outro, ela mistura a ficção e realidade. Ora você vai ver um pouquinho de ficção, ora você vai ver um pouquinho de realidade, porque essa mescla ainda, né? Essa mescla, essa mistura ainda de outras tendências, tá certo? Outra que não está aqui, mas eu vou ressaltar, a linguagem, muitas vezes, simples. Por mais que o Monteiro Lobato, né, se preocupasse com o interior paulista, com o caipira, né? Criou até a figura do Jeca Tatu, né? Aqui vai ter muito a linguagem, né? Porque ele vai retratar o cotidiano, que é outra característica, a linguagem simples, tá certo? Não todos, né? Não todos, mas temos a linguagem simples aqui também. O cotidiano, gente, o cotidiano também das pessoas, né? A relação em que elas se encontravam, né? Enfim, que elas faziam com outros, enfim, tá certo? Outra situação que eu posso colocar aqui, a influência das vanguardas europeias, tá certo? Outra aqui, a denúncia. Outra aqui, deixa eu ver, a linguagem seca, cortante, uma linguagem séria, aquela linguagem ríspida, tá certo? Por falar, principalmente em obras, né, sociais, assim, como a gente vê do Euclides da Cunha, você vai ver uma linguagem muito forte, assim, muito crítica, tá certo? Porque mostra a realidade em que o baiano, né, o nordestino vivia, tá certo? Por isso o regionalismo. Outro também, outra característica, deixa eu ver aqui que eu lembro aqui, além do cotidiano, o folclore, o que mais? O regionalismo já foi, denúncia social, o que mais? A preocupação, né? A preocupação com a classe, né? Mais sofrida, né, gente? Essa daí, enfim, percebeu aí que o pré-modernismo é uma série de situações aí, ok? Beleza? Então, para nós terminarmos aqui, eu vou falar dos autores e obras.
aqueles cinco que eu citei, né? O Lima Barreto, o Augusto